Olá amigos, eu sou o pastor Doug Powter. Seja bem-vindo a uma edição especial Amazing Facts New Flash. No último ano, 2014, saíram muitas manchetes proféticas históricas. É importante espalhar a notícia, compartilhar com você, compartilhe você também. Sabe, refletindo sobre tudo o que aconteceu no último ano, eu fazia anotações. Revendo as notas aqui, admirável quão ocupado o Papa Francisco tem estado em montar uma confederação de religiões mundiais e líderes mundiais, que deverá estar montando um palco para o cumprimento final da profecia. Eu não penso que seria exagerado dizer aqui que esse ano foi um dos mais significativos na Igreja Católica em séculos. Nosso episódio de hoje se dedica a apresentar Marcos da Besta, um ano manchetes históricas. Por centenas de anos, todos os protestantes estavam de acordo com o chifre pequeno, do qual falou Daniel. O anticristo descrito no Apocalipse, de fato, são identificados como papado. Agora, só para você saiba que eu não sou o único que pensa assim. Dê uma olhada nos fundadores do protestantismo, como eles viam o papado. Por exemplo, Martinho Lutero, o fundador da Igreja Luterana, o pai da Reforma Protestante, ele escreveu: Nós aqui estamos com convicção que o papado é a sede do verdadeiro anticristo. Não dá para ser mais direto que isso. E tome João Calvino, um dos fundadores da Igreja Presbiteriana, ele escreveu: Eu nego que ele seja o vigário de Cristo. Ele furiosamente persegue o Evangelho. Demonstra por sua conduta que ele é o anticristo. Que tal John Wesley, fundador da Igreja Metodista, ele escreveu: Ele exalta acima de tudo que se chama Deus, o que é adorado, requerendo maiores poderes da honra, prerrogativas, pertencem só a Deus. Eu poderia mencionar mais, citando vários personagens. Wycliffe, Tyndale, Crane, John Bunyan, no livro Peregrino, a tradutores da Bíblia King James, de publicar Confissões de Wesley e Batista. Isaac Newton, George Clifford, Jonathan Edwards e Charles. Estes homens têm, entre incontáveis outros, viam o papado ou o anticristo. Quão diferentes são os sentimentos das igrejas cristãs hoje? Os evangélicos parecem estar atrevidamente abraçando a Igreja Católica, dizendo: somos um. Eles não entendem as diferenças singulares entre o cristianismo protestante e o catolicismo. Esqueceram sua história. Isso é importante para nós porque Apocalipse 13:15, ele tem poder de conceder a vida à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse os fossos mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. O mundo inteiro se envolverá numa forma unida de adoração. Há uma polarização que está acontecendo agora mesmo. Continua dizendo Apocalipse 13:16. Faz que todos os pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e servos, que seja posto o sinal na sua mão direita ou na sua testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal. O nome da besta, o número do seu número, Mas lembre-se, amigos, aqui fala sobre algo econômico também. Porque vai controlar compras e vendas. Muitos se esqueceram das grandes diferenças entre cristãos, protestantes, bíblicos e da Igreja Católica que ensina. Sabe, a Bíblia se ensina claramente que não devemos adorar ídolos, nem orar a estátuas. A Igreja Católica endossa isso. A Maria não é uma deusa que devemos orar. Em nenhum lugar diz que devemos orar aos santos, ou que eles estão vagando por aí, os quais possamos nos comunicar. A ideia que temos de confessar nossos pecados, a ideia de achar um sacerdote de pai, estão proibidos no Novo Testamento. Agora há muitos cristãos queridos na Igreja Católica. Haverá milhões de católicos no céu. Quero deixar isso claro. Eu espero que a Madre Teresa esteja no reino de Deus. Não estamos falando de indivíduos católicos. Estamos falando de uma instituição de profecias bíblicas que disseram que desviar radicalmente do fundamento da palavra de Deus, que esta instituição nos últimos dias seria um instrumento para compelir o mundo a adorar uma forma que a Bíblia proíbe. Verdadeiros cristãos terão que escolher: ou seguem a besta ou seguem a Cristo e a Bíblia. É por isso que esta apresentação é tão importante. Com isso em mente, revisemos algumas coisas que aconteceram com a Igreja Católica com o Papa Francisco em 2014.
Veja, você não fique animado por estarmos vivendo nos tempos do fim. Penso que todos se lembram dos boquiabertos quando ouvimos essa mensagem do vídeo pessoal, dada com tanta emoção e apelo. O Francisco Congresso Evangélico lidera de Kenneth Copeland. É um prelúdio a essa mensagem foi dada por seu amigo. Bispo anglicano Tony Palmer disse 3 vezes em sua palestra que a reforma protestante tinha acabado. Nesse sentido, ele disse, talvez agora todos sejamos um. Depois houve uma resposta exuberante e cheia de cristãos carismáticos, que oravam, falavam línguas, abençoando o Papa. Ele estava apelando para cristãos se unissem, relacionado a João 17 com a Igreja Católica. Não havia mal entendido sobre o real significado de tudo isso. Nossa próxima manchete histórica apareceu em 3 de março, quando o Papa Francisco foi convidado a comparecer perante o Congresso dos Estados Unidos. Uma carta especial foi escrita pelo presidente do Senado, John Boehner, também endossada por Nancy Pelosi, fazendo assim um convite formal ao Papa para vir a falar aos líderes políticos mais poderosos, o país mais poderoso do mundo. É extremamente significativo quando o Papa recebe um convite oficial para comparecer perante as 2 câmeras do Congresso. E diz por aí que isso vai acontecer por volta de setembro de 2015, quando o Papa fizer uma viagem especial a Filadélfia. Outra manchete histórica aconteceu em 27 de março, quando o presidente Barack Obama foi visitar o Papa Francisco no Vaticano. Conversaram privado por 1 hora. Neste tempo, o Papa deu ao presidente uma medalha, simbolizando a necessidade de paz e solidariedade entre 2 hemisférios. O presidente deu ao Papa uma caixa de sementes, cuja madeira é a primeira catedral católica da América. E se lembra das escrituras que dizem que os Estados Unidos é a segunda besta que fará uma imagem e a primeira besta recuperada. O próximo flash na linha histórica do tempo foi quando o Papa anunciou que os canonizar 2 papas mortos. Como diz o jornal, com um brilhante lance de relações públicas, Papa Francisco volta a fazer história nesse evento Cidade do Vaticano, beatificando o Papa João e o Papa João Paulo II. 2 seus precedores mais famosos. Muitos analistas católicos acreditam que unificaram 1 bilhão de católicos romanos que têm estado tanto quanto divididos. Logo após a cerimônia, o Papa abraçou o Papa Emérito Presidente Bento XVI. 2 papas vivos honrados e 2 mortos? Ainda mais importante, este é visto como um esforço para elevar drasticamente o status do Papa Francisco. Evidentemente, tem poder suficiente para declarar os outros papas santos. O que significa quando um papa vivo tem suficiente moral e autoridade para declarar os papas mortos santos o qual pode orar? Este evento elevou bastante o status do Papa Francisco. É um espetáculo épico que foi atendido por milhares de bispos e sacerdotes. Foi transmitido por satélite ao redor do mundo. Sabe, amigos, a Bíblia é muito clara que não temos que orar a papas mortos. Conseguir a atenção de Deus, podemos ir direto a Ele. Porque só há um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus o Cristo, o homem. Espera aí, amigo, tem mais. Agora outra manchete importante de 9 de maio. Papa aconselha as Nações Unidas em assuntos de economia, apelando por legítima redistribuição dos bens aos pobres. Aí você tem o Papa, ele é o líder da igreja, ele está se encontrando. O Vaticano lidera as Nações Unidas, dando-lhe mandados econômicos. Ou melhor, um conselho de amigo. Diz aí, a Cidade do Vaticano, AP. Sexta-feira, o Papa conclavou governos de redistribuição de riqueza aos pobres em um novo espírito de generosidade, para ajudar a abafar a economia da exclusão, da alastrando que está nas organizações globais, econômicas, políticas e ainda há muito o que fazer. Uma boa parte da humanidade continua excluída dos benefícios do progresso. Esse é virtualmente os separa como seres de segunda categoria. Futuros objetivos de desenvolvimento sustentáveis deveriam ser formulados, executados com magnanimidade e coragem. Assim poderemos fazer um impacto às causas estruturas da pobreza e fome.
Francisco fez um apelo durante a visita secretário-geral da ONU Ban Ki-moon, que se reuniram em Roma nesta semana, perante os dirigentes sobre as injustiças do capitalismo. O primeiro Papa da América Latina frequentemente se manifestou. O sistema econômico global, que excluiu a porção tão grande da humanidade, a mobilização ética mundial de solidariedade com os pobres. Sexta-feira, o Papa Francisco pediu às Nações Unidas para promover um novo espírito de generosidade. Tudo isso parece soar bem e chama a minha atenção e é... Considere o poder do Papa. Líderes das Nações Unidas estão no Vaticano. O Papa falando sobre regulamentos econômicos. Não diz o Apocalipse que o tempo está chegando? Quando esse poder da besta irá determinar quem poder comprar ou vender? Tudo está se movendo nessa direção, amigos. Outra manchete. Em 25 de maio, o Papa Francisco, em a primeira vez, visita a Terra Santa. Ele fez um apelo pela paz. Aqui no lugar do nascimento do Príncipe da Paz, eu quero te convidar, presidente Mohamed Abbas, Senhor Presidente, a levar Deus comigo uma intensa oração, invocando a Deus o dom da paz. Ofereço minha casa no Vaticano para hospedar este encontro de adoração, de oração. Essa foi a primeira vez que o Papa Francisco fez uma visita aos lugares mais santos e importantes para os judeus, muçulmanos, protestantes e católicos. Isso representa um importante marco para o líder da Igreja Católica, mostrando aqui que está ele abraçando judeus, muçulmanos e protestantes. E tudo nestes lugares sagrados. Sabe, isso lembra aquele verso, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4. Manifesta o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. A sorte que se assenta como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Ou que estão esperando que no templo seja reconstruído. Sabe, amigos, não foi por acaso, falando aos cristãos, o que estão fazendo companhias Liberdade de Israel. O Papa fosse a esse local, para mostrar que ele pode unificar religiões do mundo. Isso me lembra a passagem que diz aos Tessalonicenses, ele se assenta ao templo de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus, no contexto de um líder religioso. Acho que ninguém passa por Papa retratando como o líder espiritual para religiões do mundo. Você vê aqui uma imagem que diz que tudo, amigos. Aí você vê o Papa ao lado do Muro das Lamentações, este lugar sagrado, rodeado por muçulmanos ortodoxos, judeus e regulares. Não entendo mal o significado que acontece quando o Papa comparece ao ponto de convergência das religiões do mundo, o Oriente Médio. Abraçando os muçulmanos, judeus, cristãos, posiciona no meio de tudo. Nossa próxima manchete aconteceu no 1º dia de junho, quando o Papa comparece em uma convocação carismática pela primeira vez. O Papa Francisco fala a 53 mil carismáticos, reunidos no Estádio Olímpico de Roma e para a 37 Convenção Nacional, Conferência Renovação do Espírito. Ao Papa se ajoelhar ali sobre o chão, oraram pelo Papa em línguas. Isso nos lembrou daquele outro vídeo que vimos. Em Kenneth Compton oraram em línguas para o congresso deles. Até parece que a Igreja Católica está endossando as doutrinas das línguas. De fato, diz aqui a reportagem do jornal. O evento reconheceu que ele antigamente se sentia desconfortável com o movimento carismático. Evidentemente, ele está sentindo melhor agora. De fato, o Vaticano declarou que esta é a primeira vez na história em que o Papa visita uma convocação internacional de renovação carismática. Temos outra manchete que fez história. O Joel Austin, quando se encontrou com 53 mil no Estádio Olímpico. Amigos, eu achei isso notável. John Wesley disse nessa sexta-feira: foi uma grande honra representar o pastor nos Estados Unidos no encontro com o pontífice. Ele descreveu como amável humana. Ele representa sua igreja, uma das maiores igrejas da América do Norte. Mas ele não representa a mim, bem como muitos pastores da América do Norte. Eu acho o Papa Francisco fantástico, porque seu tom e sua humildade. Eu amei quando ele disse isso. Sabe, é a nossa visão também.
Nós estamos tentando fazer disso algo. Pequeno e estreito, todos podemos concordar 100% com as doutrinas de teologia. Não 100%, mas sabe, a Igreja Católica nos faz tão abertos a todos. Pense que esses comentários fascinantes, Pastor Austin, é um personagem amplamente respeitado na América do Norte. O Papa Francisco convidou esses líderes protestantes, incluindo os membros santos dos últimos dias, para discutir a questão que podemos achar algo em terreno para poder avançar a vida do ministério de Jesus, para que as pessoas possam experimentar a alegria da fé cristã. Soa tão bem, não é? Mas tudo isso levando ao tipo perigoso de unidade. O próximo marco histórico aconteceu 8 de junho, quando o Papa se insere no processo de paz no Oriente Médio. E mais claro, nesse ano foi a guerra entre Palestina e Israel, estava terrível. Bombas voando para lá e para cá. Assim era muito importante que houvessem diálogos pela paz. E foi durante a primeira visita para o Papa ao Oriente Médio que conversou com o presidente palestino de Israel, Shimon Peres. Ele os convidou ao Vaticano dizendo: venha à nossa sede. Nós oraremos pela paz ali e falaremos sobre a paz ali. Outra coisa que eu achei bem interessante, durante a reunião no papado, pela primeira vez o Corão foi lido. Orações muçulmanas foram oferecidas ali no seu lugar mais sagrado. É incrível, você verá mais tarde como se o Papa está dedicando a negociar a paz. Esses diálogos pela paz me lembram uma passagem na Bíblia. Paulo diz em 1 Tessalonicenses. Aqui ele está falando sobre a segunda vinda. Nós, irmãos, acerca dos tempos das estações, não necessitais o que vós escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem, o que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois, quando disserem a paz segura, então lhe sobrevirá repentina destruição. Como as dores de parto, aquela grávida de modo nenhum se escaparão. Nossa próxima manchete foi dia 7 de junho. Quando diz o Papa se encontrou com televangelistas americanos. Você pode ler do próprio artigo onde diz: 12 ministérios proeminentes dos Texas, junto a Tony Palmer, conduziram uma delegação de líderes religiosos a Roma para se encontrarem em privado para o Papa Francisco. James Bailey Robinson, co-apresentadores programas da TV Live Today, Kenneth Copeland, apresentador do Believers Voice, se encontraram com o pontífice romano no Vaticano na quinta-feira. A reunião durou as 3 horas, incluindo um jantar privado. Se propuseram assinar um aniversário de 500 anos de 95 teses de Martinho Lutero. Em 2017, uma declaração conjunta para a unidade de emissão. Uau! Aqui você tem líderes da igreja protestante indo ao Vaticano, se encontrando com o Papa em uma reunião privada, dizendo: precisamos assinar a declaração de unidade de missão. Não é nada menos no aniversário do protesto de Martinho Lutero. Ele é um artigo em que o número conjunto de espectadores dessas televangelistas que vieram no Vaticano representou 800 milhões de pessoas. Nossa próxima manchete aconteceu dia 22 de julho. Muita coisa aconteceu em julho. O Papa escolhe promover a unidade cristã global. Tá aí, amigos, está a manchete popular. Caso ainda tenham dúvidas sobre as intenções do Papa, ele quer a unidade cristã em todas as religiões do mundo. Bem, como todos os cristãos do mundo se unam, né? Reconheça o Papa como figura central ou líder. Ele está atingindo seu objetivo. Esse foi o evento significativo que escapou da maioria das manchetes, quando o Papa escolheu uma lista de internação de 8 indivíduos para servir a uma comissão de elite para promover a unidade cristã em todo o mundo. Em buscar por unidade completa, permanece a prioridade para a Igreja Católica. É uma das principais preocupações diárias do Papa. Essa foi a mensagem que o Papa Francisco deu na quinta-feira aos membros do Conselho Pontifical a promover a unidade cristã. Eles que fizeram parte de uma sessão plenária no Vaticano nesta semana. O documento marcou o início de uma nova era em relacionamentos da Igreja Católica com cristãos, todas as denominações. Alguns de vocês lembram das passagens bíblicas que falam sobre a cura da ferida? Repare as palavras escolhidas nessa afirmação. A antiga sutilidade de indiferença que causarem feridas tão profundas entre cristãos, disse o Papa, deu um lugar a um processo de cura que nos permite dar boas-vindas a outros como irmãs e irmãs, unidos no nosso batismo comum. Outra manchete que inclui, talvez não é histórica, mas certamente é significativa. Em 22 de agosto,
Papa aprova um uso da força militar. Aqui está a forma de que foi relatado. Durante uma entrevista a bordo de um avião, sua viagem volta Sul-Coreia, ele pergunta explicitamente Francisco ele aprovava o bombardeio americano. Falando de bombardeios ISIS, Papa Francisco respondeu: é lícito para o agressor injusto. Agora está, na verdade, não é nenhuma posição nova para o Papa. O Vaticano evidentemente travou muitas histórias, endossou muitas operações militares de toda a sua história. Mas achei interessante que você soubesse qual é a posição de Papa Francisco sobre isso. Nossa próxima manchete histórica é de 4 de setembro. Pede-se que o Papa, organizações das religiões mundiais, ex-presidente israelense Shimon Peres, exaltou o líder católico como um personagem central pela paz mundial. Tradicionalmente, os líderes judaicos têm achado o Papa transigente e os movimentos antissêmicos, Papa de um advogado de paz que é as Nações Unidas. Então, como se não bastasse assistente de relações, apelou por um convênio global das religiões com o Papa como cabeça. Que aparência teria um convênio do Tratado Global? Que renunciar à violência em nome da religião em nome de Deus? Que tipo de medidas serão necessárias para isto? Que tipo de reunião? Para fazer jus ao Santo Egídio? E mais ainda aos convites do Vaticano ou do Papa Francisco? Todo mundo está se votando ao Papa. As coisas aconteceu. O comentarista do Fox, Jenny, ele disse que ele deveria tomar a dianteira e resolver o problema. A da guerra do Oriente Médio. Nessa noite, cristãos do Oriente Médio são marcados para morrerem por sua fé. E ninguém está lutando por eles. Os cristãos serem massacrados, igrejas incendiadas, famílias forçadas a fugirem, morticínio em massa e cristãos em andamento. Estão que devia defender os cristãos quem? É líder da igreja católica, o Papa. O homem que pastoreia os fiéis. Isso é notável, vindo da boca da juíza Jeanine, que é uma apresentadora muito popular na Fox News. A próxima manchete histórica, 27 de outubro. O Papa declara sua fé no Big Bang e na evolução. Bem, essa na verdade também não é histórica. Por a Igreja Católica tem afirmado por muito tempo que eles creem na evolução. O potencial da teoria do Big Bang. Mas nos revela a posição do Papa Francisco. O que você encontra no artigo? Big Bang, que o cientista acredita que levou à formação do universo. Há 13,3 bilhões de anos atrás fazia parte do plano de Deus. O Papa diz que o relato científico ao princípio do universo, do desenvolvimento da vida, são compatíveis com a visão católica da criação. Claro, amigos, se a evolução é verdadeira, então você não pode tomar o relato, a criação em Gênesis, como sendo verdadeira e literal. Mas Jesus disse que são. Ele disse, se vocês acreditam em Moisés, não acreditam em mim. Agora temos outra manchete histórica. Um mês depois de 18, o pastor Rick Warren, Papa no Vaticano. Ele foi convidado a pregar no Vaticano. Rick Warren, líder dos pastores protestantes americanos, depois de encontrar com o Papa Francisco, disse: de perto você vê a humanidade, a compaixão e outros venham de longe. Warren continuou dizendo: enquanto os protestantes católicos amarem a Jesus, estamos todos no mesmo time. Gente, isso perturba, porque penso que há diferenças profundas e vastas. Entre os protestantes creem que os católicos creem. Essa linguagem é amor usada para construir uma falsa unidade. E vai sair uma culatra nos últimos dias. Participantes da conferência, que incluía batistas, muçulmanos, representantes santos, tematizaram tópicos como casamento tradicional, coabitação, casamento homossexual. Você vê a unidade está toda sendo fundamentada sobre coisas importantes para essas religiões, mas essa unidade vai acabar sendo pela culatra. Penso que todos reconhecem Rick Warren, é provavelmente um dos autores e pastores americanos mais influentes. Ela representar os evangélicos da América do Norte é gritante. Por que você quis fazer parte desse encontro no Vaticano, esse simpósio internacional de casamento? Por que você achou importante estar aí e levar uma mensagem? Bom, quando o Papa te convida, você vai. Rick Warren continua dizendo: enquanto protestantes e católicos amam a Jesus, nós estamos no mesmo time. Avancemos à próxima manchete. New Flash, 30 de novembro. O
Papa apela para todos os cristãos se unam. Bem, ele não está usando rodeios em todo lugar e convida os cristãos a se unirem. Isso falando em Istambul, Turquia. O Papa Francisco, junto ao patriarca Bartolomeu, o líder espiritual de 250 milhões de cristãos ortodoxos, encoraja todos os fiéis a se reunirem, orarem, que todos sejam um, para que todo mundo creia. Os dois líderes também assinaram um documento declarando a mesma coisa. Além disso, o Papa Patriarca também pediram ao mundo praticar a solidariedade, mas o diálogo como o Islã que esteja baseado na amizade e respeito. Se você já se perguntou como a religião muçulmana encaixaria no cenário final, no livro de Apocalipse. Bem, estão forçando uma união baseada em um amor mútuo aqui. Outra vez se encontra a linguagem sara a ferida, e preste atenção, o primeiro encontro com o Papa Francisco ajudará as duas igrejas. E se você se perguntou qual a religião irá finalizar a divisão em quase de 1000 anos, Francisco conclamou a pessoas a falar corajosamente e escutar humildemente, mas também curar as feridas da divisão cristã. Isso é Boston Globe. Vocês lembram disso, verso, amigos, Apocalipse 13:12? Exerce todo o poder da primeira besta em sua presença, e faz que a terra toda nelas habitam adore a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. De fato, não tem jeito de mal entender a mensagem quando ele te convida todos os irmãos protestantes separados a voltar para casa e se unirem. Nosso próximo marco histórico, 2 de dezembro. O Papa se une aos líderes mundiais para condenar a escravidão. Esta é uma causa de todos apoiaram, penso. Mas se repare a convocação dos líderes religiosos do mundo. Estes vão a Roma. Aqui diz a primeira vez na história. Autoridades católicas, anglicanas, ortodoxas, juntas e líderes budistas. Hindus e religiões judaica, muçulmana engloba quase todos. Se encontraram para assinar uma declaração em comum contra a escravidão moderna considerada um crime contra a humanidade. Eu não concordo a causa que os reuniu. Mas penso que pessoas que estão ignorando a mensagem bem sutil que é enviada. Que todos os líderes religiosos, todos comparecem em Roma para impactarem. Assim, eles reconhecem o Papa como líder religioso supremo, mesmo outras religiões mundiais. Muito bem, amigos, avançando aqui, a nossa próxima manchete histórica, 11 de dezembro. O Papa Francisco toma o mundo de assalto. Isso vem de uma nota imprensa de Bild Center. Mostra que o Papa conseguiu apoio maior de parte de todo o mundo. 60% de 43 países analisados têm uma impressão positiva do pontífice. Os americanos, em particular, retrataram carinho pelo Papa Francisco, frequentemente mencionado seu estilo simplista, de acordo com o mesmo Instituto de Pesquisa P. 78% dos americanos se simpatizam com o Papa. O novo presidente amaria notas assim. Amigos, você percebe que isso significa que o Papa Francisco tem o ibope mais alto e qualquer político líder religioso no mundo? Próxima manchete, 15 de dezembro. O Papa dirige a ano mais progressivo da Igreja Católica. Isso, na verdade, é de um artigo oculto de Paul Moses, professor de Brooklyn College, em Nova York. Diz que o Papa Francisco iniciou uma revolução da Igreja Católica em 2014. Uma revolução no senso comum, muito mais que ideologia ou doutrina. Na nossa próxima manchete histórica é 16 de dezembro. Os Estados Unidos pedem ajuda ao Vaticano para fechar o Guantánamo, segundo a Rússia Today. A impressão que se trata de uma manchete conspiratória escandalosa. Esse diz o seguinte, a manchete seguinte, 17 de dezembro. O Papa faz intermediação entre Estados Unidos e Cuba, conversas secretas. Em quem disse que ele não tem cacife político, isso da New York Times, amigos. É um assunto negociado secretamente por 18 meses. Com o Canadá dianteira encorajado pelo Papa Francisco, sediou o encontro final no Vaticano. Mr. Obama, o presidente Raul Castro de Cuba, chegaram a um acordo por telefone ao lado de décadas de hostilidade. Encontraram uma nova relação dos Estados Unidos. A nação insular meras 90 milhas de sua costa. Apesar de 50 anos do comunismo, amigos, a Igreja Católica ainda é a maior igreja em Cuba, ao encontrar uma nova relação entre os Estados Unidos. Por isso que me lembra Apocalipse 17, onde diz: Vem, mostrar-te a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitos povos, o qual fornicaram os reis da terra. Aqui diz esta mulher está envolvida em negociações, intrigas e poderes políticos.
Isso é exatamente o que a Igreja Católica está fazendo. Por isso, o Vaticano tem embaixadores de todas as partes do mundo. Avancemos para a nossa próxima manchete, 18 de dezembro. Com Francisco, sua visão ousada diplomacia do Vaticano. Outra vez, New York Times. Talvez dada foi puramente coincidida. Dias depois que ele foi ter recebido crédito, ter feito histórica diplomacia entre Cuba e Estados Unidos. Papa Francisco começou nesta quinta-feira de manhã, saudando a nova delegação representantes do Vaticano, oferecendo alguns conselhos, cito. O trabalho embaixador consiste em pequenos passos, pequenas coisas, mas elas sempre terminam em paz, aproximando o coração das pessoas. E semeando irmandade entre as pessoas, ele disse, esse é seu trabalho. Com pequenas coisas, com coisas minúsculas, o escritor continua. O que mudou, Francisco? O que foi recuperado? É uma visão ousadia diplomática, disposição a assumir riscos, e de se inserir o Vaticano em disputas diplomáticas, especialmente onde pode, como intermediador independente. Bem aí, o escritor admite que o Vaticano é um intermediador de diplomacia entre as nações. Assim como João Paulo II, o primeiro papa polonês, tinha credibilidade sem igual, ajudou a eliminar o comunismo, assim também o Papa Francisco, primeiro papa latino-americano, agora se beneficia uma credibilidade sem par hemisfério ocidental ou mundo emergente. Amigos, nós estivemos considerando aqui só algumas coisas que estão nas manchetes. Somente Deus sabe o que está acontecendo nas cortinas nesse exato momento. Mas podemos ver que é observar obviamente significativos para a frente neste poder anticristo que deveria agitar os cristãos. Agora eu não vejo essas coisas que causam sensacionalismo desnecessário. Eu simplesmente creio no coração que a profecia é verdadeira. Penso que os cristãos deveriam os animar, significa que Jesus logo está voltando. Isso também deveria ser uma influência mobilizadora. Façamos tudo isso, podemos espalhar a mensagem. Não vamos esperar para isso. Amigos, consideramos essas manchetes históricas. Eu só tenho que te perguntar. O que você acha que aconteceria agora se houvesse um colapso financeiro mundial? Ou se uma nação rebelde detonasse uma arma nuclear? Ou ainda houvesse um desastre natural catastrófico? Depois de ler essas manchetes, a quem você acha que os habitantes líderes do mundo vão voltar a receber ajuda? Alguma dúvida que vai voltar ao Vaticano, o Papa Francisco? Agora eu não sei se será o Papa que vai implementar todos os eventos finais. Mas penso que ninguém pode negar que este é o primeiro Papa jesuíta e fazendo mais que qualquer outro antes dele para montar o cenário dos eventos finais. Deus abençoe e oremos para que estejamos que isso vier muito em breve.